Hoje Jesus quer fazer a mesma coisa que ele fez com os apóstolos conosco. Ele quer abrir a nossa inteligência para que nós entendamos sobre as realidades espirituais, sobre as realidades que estão acima da natureza, aquilo que nós poderíamos dizer filosoficamente ou teologicamente falando, as realidades metafísicas, aquilo que não faz parte dessa dimensão. Vejam, os 2 discípulos que tinham encontrado-se com Jesus na estrada de Emaús estavam testemunhando. Olha, nós vimos o Senhor. Ele se apresentou a nós, mas nós não o reconhecemos. Ele ensinou-nos a Escritura. Nós percebíamos que ardia o nosso coração, mas nós ainda não estávamos compreendendo. Mas quando ele entrou na nossa casa, quando ele sentou à mesa, e quando ele partiu o pão, os nossos olhos se abriram e nós o reconhecemos. E ele desapareceu. E enquanto ali, naquela realidade que eles estavam, no lugar fechado, esses 2 discípulos estavam falando, Jesus aparece no meio deles, vivo, ressuscitado. Aquilo impressiona, aquilo gera medo, porque eles ainda não tinham a inteligência aberta para entender as realidades espirituais. Aquilo gerou no coração deles uma certa angústia. Jesus saudou-os com a paz e perguntou-lhes: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? E ali ele começa a mostrar sinais importantes para que eles entendessem. Em primeiro lugar, ele mostra o corpo, ele mostra as chagas da mão, as chagas dos pés. Já não eram chagas que sangravam, eram chagas gloriosas, era uma marca de amor. Eu fico pensando, o que eles estavam sentindo ali naquele momento, até diante daquela manifestação de Jesus. Por quê? Todos eles tinham abandonado Jesus na hora da dor. Todos eles tinham deixado Jesus na hora do sofrimento. Jesus ficou na cruz somente com Maria, sua mãe, Maria Madalena, João e algumas outras mulheres. Todos os outros fugiram na hora daquele sofrimento. E naquele momento Jesus está mostrando para eles as chagas, para dizer-lhes: foi por amor a vocês, foi porque eu amo vocês. Só que agora vocês precisam entender, vocês precisam compreender que eu estou vivo, que eu ressuscitei. E agora essas chagas, e aí dizendo para mim e para você, essas chagas de Jesus diante do Pai são chagas de intercessão por cada um de nós. Todas as vezes que Jesus se coloca diante do Pai para orar em nosso favor, e Ele ora, e Ele intercede. A carta aos Hebreus, se você tiver a oportunidade de lê-la todinha, os 13 capítulos da carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus é exatamente a demonstração desse sumo sacerdote que entrou no céu. Ele entrou no céu, esse sacerdote eminente, diz lá o capítulo 4 da carta aos Hebreus, capítulos 14, 15 e 16. E ele se coloca diante do Pai, e ele intercede ao Pai, e ele mostra o preço que ele pagou pela nossa salvação. Ele revela exatamente isso. E aqui no texto dos Atos dos Apóstolos, Pedro vai dizer, versículo 25: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Aqui a bênção está condicionada à conversão.
a mudança do nosso coração. E o ressuscitado se manifesta nessa oitava de Páscoa para nós, nessa quinta-feira da oitava de Páscoa, dessa maneira. Ele mostra as suas chagas e ele diz: são chagas de amor. E ele apresenta ao Pai essas chagas. E ele diz ao Pai: são chagas de amor. O corpo físico de Jesus. E ainda, eles pensavam ser um fantasma. Ele come para mostrar que ele não era um fantasma, que não era uma ilusão, que não era um espírito, mas era o corpo dele ressuscitado. E aí ele abre a inteligência deles para que eles compreendam as Escrituras, para que eles percebam essa presença. E essa força salvífica do ressuscitado, o que ela gera no coração daqueles apóstolos? Coragem, perseverança, fortaleza, santidade, comprometimento com a evangelização. Eles não têm mais medo do sinédrio, eles não têm mais medo dos romanos, eles não têm mais medo de nenhuma realidade. Eles são capazes de serem presos, eles são capazes de serem flagelados, eles são capazes de derramar o sangue por amor a Jesus Cristo. Eles são capazes de testemunhar diante de quem quer que seja, que vivo Ele está. Quando Jesus abre a nossa inteligência, e é exatamente isso que Ele quer fazer hoje, quando Jesus nos abre a inteligência para entender o mistério da ressurreição, o mistério da paixão e da morte dele, quando Ele abre a nossa inteligência para nós entendermos as Escrituras, tudo muda na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós começamos a enxergar as coisas não mais com os olhos humanos, não mais dentro dos critérios desse mundo, mas nós começamos a enxergar as coisas a partir do olhar de Deus, a partir da visão sobrenatural, a partir do entendimento da Escritura, a partir de tudo aquilo que Deus revela em seu Filho. E aí começa a habitar no nosso coração uma certeza: Ele está conosco. Eu queria que você batesse no seu peito e dissesse: Ele está comigo. Jesus está vivo e eu tenho acesso a Ele onde quer que eu vá. Eu tenho acesso a Ele em oração, eu tenho acesso a Ele em consolação, eu tenho acesso a Ele em conselho diante das minhas necessidades, eu tenho acesso a Ele pelo poder curador de Jesus, eu tenho acesso a Ele em todos os momentos que eu vivo na minha vida. Diga comigo: Senhor, abra hoje a minha inteligência para que eu creia, e crendo nas Escrituras, na sua presença, eu faça uma experiência concreta de amor, e saiba que diante do Pai eu tenho um intercessor que apresenta para o Pai as chagas gloriosas de amor, dizendo: Pai, é por causa dele, é por causa dela que eu morri. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: foi por causa de você que ele morreu, e é por causa de você que ele ressuscitou. Aleluia, pode aplaudir esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que vive, esse Jesus que muda a história, esse Jesus que nos acompanha. E a partir de agora, nos nossos vales de lágrimas, nas nossas cruzes, nos momentos difíceis que nós vivermos, nas batalhas espirituais que nós enfrentarmos, diante do mundo, diante dos ladrões da esperança, gente, tomem cuidado com os meios de comunicação, tomem cuidado com as notícias que são manipuladas, tome cuidado com aquilo que muitas vezes é apresentado de uma forma muito boa, mas que quer roubar de nós a esperança, que quer roubar de nós a alegria. Quantas pessoas estão perdendo a esperança, a alegria de viver, porque ficam 24 horas consumindo porcaria diante da televisão, consumindo má notícia, consumindo tudo aquilo que nos faz experimentar a morte e não a vida.
Se Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou para que nós experimentemos a vida. E tudo aquilo que diz de morte não pode mais fazer parte da nossa vida. Tudo aquilo que é estrategicamente feito para destruir a nossa esperança, para minar a nossa fé, nós devemos, de uma forma muito firme e decidida, dizer: eu rejeito a esse tipo de coisa. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essas ideias. Eu não aceito esses pensamentos. Eu não aceito essas ideologias. Eu não aceito essa forma que está sendo feita. Eu não sou um fantoche para ser manipulado. Eu sou um filho de Deus que teve o seu resgate pago pelo sangue do Filho unigênito de Deus. Eu sou um filho de Deus que acredito na ressurreição e não aceito nada do que é da morte na minha vida, nenhuma ideologia que defenda, nenhum pensamento que defenda aquilo que é contrário ao que nosso Senhor ensinou. Nós não podemos aceitar. Porque assim você está entregando para o bandido aquilo que Deus estabeleceu de felicidade, de bênção, de restauração, de presença, de vida nova, de salvação para nós. Quantas pessoas estão aí cabisbaixas porque estão sendo dominadas por esses pensamentos desse tempo, deste século. Olha o que o apóstolo Paulo, que foi como nós, fez uma experiência com ressuscitado como nós, vai dizer. Foi um texto pascal que nós ouvimos nesses dias das oitavas. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com eles, cheio de glória. Abrir a nossa inteligência nessa noite, como Ele fez com os apóstolos, é levar-nos a um entendimento de que nós precisamos cuidar da nossa alma, é que nós precisamos cuidar do nosso psicológico e do nosso emocional, é que nós não podemos mais nos submeter às estruturas desse mundo, estruturas corrompidas, manipuladas, estruturas essas que querem nos levar à experiência de morte, não de vida. Nós precisamos exatamente assumir a ressurreição de Cristo, ressuscitar com Ele e a partir de agora trabalhar no nosso coração, no nosso interior, para nós vivermos aquilo que não passa, aquilo que permanece, aquilo que gera em nós segurança, aquilo que gera em nós vida nova, aquilo que gera em nós salvação. Eu quero dizer para você, tudo passa. Tudo passa. Tudo envelhece. E aí eu estou usando um texto do cardeal Raniero Cantalamessa. Tudo envelhece. Tudo. Não somente a feliz juventude desvanece. Há um só modo de se subtrair à corrente do tempo, que arrasta tudo atrás de si. É passar para aquilo que não passa. É passar para Jesus, é passar para a palavra, é se inteirar da palavra, é passar para uma vida segura de oração e de intimidade com Deus, sabendo que onde eu estou, o ressuscitado está, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim do mundo, até os fins dos tempos. É passar por aquilo que não passa, é pôr os pés na terra firme da salvação. A Páscoa, diz Raniero, significa passagem. Este ano nós temos que fazer uma verdadeira Páscoa, passar aquele que não passa, passar a segui-lo, a escutá-lo, a entender a sua mensagem, a percebê-lo nas horas difíceis, a experimentar os milagres que Ele faz, a acreditar por fé que Ele opera, que Ele realiza maravilhas, porque foi isso que aconteceu com Pedro e João. Eles tiveram a mentalidade deles aberta e eles passaram a acreditar.
na presença viva do ressuscitado que estaria com eles. E quando eles se deram como aquele homem na porta formosa do templo, eles disseram: ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deixa o Senhor mudar a partir de agora os critérios da sua vida. Permita que o Senhor conduza os seus passos. Não fique mais naquilo que se deteriora. Não coloque valor maior naquilo que estraga, naquilo que passa. Coloque o valor naquilo que não passa. No sacrifício de Jesus, na vitória dele sobre o pecado, o demônio, o mundo, na vitória dele sobre a morte. E eu tenho certeza que um dia nós, ressuscitados com ele, veremos que valeu a pena. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, eu creio que tu estás vivo, que tu estás ressuscitado. E a partir de hoje, eu quero viver essa ressurreição. Eu quero experimentar essa ressurreição. Eu quero testemunhar essa ressurreição. E eu quero ter uma mentalidade de alguém que ressuscitou com Cristo. A minha vida foi transformada na ressurreição do Senhor. E a partir dessa noite, eu ficarei com aquilo que não passa. A salvação. A palavra. Aquilo que a igreja oferece. Para o nosso bem. E para a salvação da nossa alma. Eu ficarei com o ressuscitado. E com ele eu seguirei. Todos os dias da minha vida. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Até ele me chamar. Ou até ele vir na sua segunda vinda. Na minha geração. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor acredita em mim. E me faz ressuscitar contigo. Nessa Páscoa. Passando para o que não passa.